Capítulos 422 a 421 Organização dos assuntos. À tarde, Caim levou seus Pokémon para as montanhas para eliminar o grupo Bealtiff, removendo aqueles com níveis altos, mas qualidade mediana. Alguns foram eliminados imediatamente, enquanto outros foram capturados para serem usados por novos recrutas. Esses Pokémon não tinham muito valor no mercado, mas eram úteis para melhorar rapidamente as habilidades de treinadores iniciantes, desde que pudessem ser domesticados. A borboleta Bealtiff geralmente tem um temperamento calmo, então, com as técnicas certas, ela pode ser fotografada sem muita dificuldade. Pokémon de qualidade inferior e nível baixo, como o Wurmple não evoluídos, foram completamente eliminados. Os Wurmple capturados anteriormente eram suficientes e Caim compreendeu que acumular Pokémon de baixa qualidade não contribuía para fortalecer suas tropas. Enquanto seus Pokémon lutavam, Caim se concentrava em treinar sua habilidade psíquica. Embora seu poder já tivesse atingido o nível de um psíquico iniciante, ele ainda lhe faltava controle. O súbito aumento de poder deixou alguns efeitos persistentes, mas comparado à possibilidade de precisar de décadas para atingir esse nível, agora bastava um esforço constante para dominá-lo. Com disciplina diária, Caim estava confiante de que logo alcançaria o nível máximo de um psíquico iniciante. Uma vez atingido esse nível, suas habilidades como treinador melhorariam significativamente, aumentando indiretamente a força de combate de seus Pokémon. Após derrotar o grupo de Bealtiff, Caim e seus Pokémon se aventuraram mais adentro da floresta. As montanhas se estendiam vastas e quanto mais avançavam, mais fortes se tornavam os Pokémon selvagens que encontravam. Caim precisava de Pokémon de alto nível para treinar os seus próprios e aumentar o poder de combate deles. Ao cair da noite, Soking usou seu movimento de teletransporte para levar Caim de volta à sua base, o que não representou nenhum problema, dado seu nível atual. Apesar de terem passado o dia todo fora, não tinham ido tão longe a ponto de tornar o retorno um problema. Ao chegar à sua base, Caim convocou Alec, Miyamoto e Ski para a sala de reuniões no segundo andar. Hoje, criei a equipe de caça na cidade de Vedanturf e nomeei uma caçadora de confiança como sublíder. Todos vocês se juntarão à equipe e trabalharão em turnos, em 2 ou 3 grupos rotativos. Ela os guiará nas missões de caça, explicou Caim. Miyamoto também lhe atribui o cargo de sublíder. Além de capturar Pokémon, fique de olho na nova sublíder. Se alguma irregularidade surgir, relate-a imediatamente. Respeite-a, pois ela é bastante capaz, acrescentou. Miyamoto sorriu e assentiu. Apesar da posição de sublíder, as palavras de Caim demonstraram que ele confiava mais nele. Alec, sua responsabilidade será continuar recrutando membros para a equipe Heaven. Tenha-os bem, não quero que enfrentemos casos como os da gangue da Serpente Negra. Após uma avaliação inicial, atribua Pokémon aos recrutas. Se eles tiverem um bom desempenho, recompense-os com Pokémon de qualidade superior. Miyamoto fornecerá Pokémon capturados diariamente para começar, continuou Caim. Alec assentiu seriamente. Ele sabia que Caim estava lhe confiando uma responsabilidade significativa, mas isso também aumentava a pressão. Ele já havia lidado com algumas situações antes, mas agora a situação era diferente e ele teria que começar do zero. Estes são os Pokémon que capturei hoje, aqueles com qualidade ou níveis decentes. Por enquanto, Ski ficará responsável por eles, assim como pelos recursos financeiros e pelos Pokémon capturados por Miyamoto. Se precisar de alguma coisa, fale com Ski e mantenha um registro. A gestão financeira estará nas mãos dele, disse Caim. Embora confiasse nos Teis, Caim tinha mais fé em Ski, pois ele estivera com ele desde o início. Mesmo sendo mais fraco em termos de poder, Caim sabia que, com os recursos certos, Ski logo alcançaria os outros. Ski, com uma expressão séria, assentiu. Ele entendia que Caim confiava nele, mas também reconhecia a delicadeza de sua posição, já que uma má gestão poderia criar tensões entre Alec e Miyamoto. Alec e Miyamoto compreendiam a importância da posição de Ski, mas por ora estavam mais focados em cumprir suas responsabilidades. As disputas de poder viriam depois, quando tudo estivesse estabilizado. O prefeito e seu filho apresentaram algum comportamento suspeito? Perguntou Caim. Alex se levantou para responder. Até agora, não houve nenhum problema. O fio do prefeito notou que algumas pessoas desapareceram, mas eram indivíduos solitários. Colocamos Viper e sua equipe para patuar as ruas e manter as aparências, então nenhuma suspeita foi levantada. Quanto à organização Void Malville City, embora esteja longe, está chegando a hora da gangue Serpente Negra pagar a eles. Não temos certeza de como lidar com isso, então estamos aguardando suas instruções, explicou Alec. Vazio murmurou Caim, referindo-se àquela organização.
Dizia-se que o líder do grupo Void era de um nível quase de elite, ou seja, estava no mesmo nível de um oficial sênior da equipe Rocket. Cain ainda não estava pronto para enfrentá-lo. No entanto, ele não estava muito preocupado, já que qualquer confronto provavelmente seria com um subordinado. Por ora, não provoque o grupo Void. Insto a Viper a pagar o que sempre pagou, nem mais nem menos. Assim que tivermos estabilizado completamente a cidade for, lidaremos com eles. Se Viper lidar bem com a situação, diga a ele que o tornarei um membro oficial, concluiu Caim. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 420 LTs 422, contatando o véu Matsuda. Atualmente, a equipe Cell, uma divisão da equipe Rocket, ainda é composta principalmente por Caim e seus 6 companheiros. Ainda não existe uma estrutura hierárquica clara, mas assim que Caim conseguir formalizar essa divisão, as regras serão implementadas oficialmente. Por ora, os membros atuais, assim que os regulamentos forem estabelecidos, ocuparão pelo menos cargos de gestão de nível médio. Isso é algo que VP provavelmente entende, e é por isso que ele se empenhará tanto em seu trabalho. Embora VP fosse o terceiro no comando da gangue Serpente Negra comparado ao que a equipe Even representa agora, não há comparação. Seja em poder, métodos de gestão ou recursos, as diferenças são evidentes. VP não é alguém sem visão, caso contrário, a Serpente Negra não me teria confiado tarefas importantes. Ele consegue ver claramente que Caim tem um interesse genuíno em Leafton e pressente algo extraordinário em Caim e sua equipe. Além disso, Leafton pode ser apenas o começo. Portanto, o título de membro oficial tem um valor muito maior do que aparenta. Entendido, respondeu Alec antes de se sentar. A reunião focou-se principalmente na criação da equipe de caça e nas futuras tarefas de cada membro. É evidente que a estrutura básica já está definida, mas preenchê-la com membros concretos levará tempo. Organizar o quintal. Ninguém deve se aproximar, e seria prudente construir um muro entre o quintal e a casa principal. Há coisas que precisam ser tratadas com cuidado, ordenou Caim. Todos assentiram com seriedade. A partir de agora, o quintal seria essencialmente a zona privada de Caim. Embora ninguém se aproximasse sem a sua permissão, sempre existiria a possibilidade de alguém curioso ou com más intenções. Não é que Caim tema que alguém veja algo, seus Pokémon são fortes o suficiente. Em vez disso, ele busca um espaço privado para manter seus Pokémon. Até então, Caim sempre carregava todos os seus Pokémon consigo. Embora isso fortaleça os laços entre eles, nem sempre é necessário. Muitos treinadores preferem deixar alguns de seus Pokémon em centros de treinamento. Afinal, com o aumento do número de Pokémon, torna-se impraticável liberar 20 ou 30 de uma vez apenas para uma refeição, isso levaria o dia todo. Caim preferiria ter um espaço como a ilha sem nome que descobriu no mar que possui o ambiente perfeito para suas necessidades. No entanto, isso não é viável por enquanto. Além disso, com a construção de uma academia em Leafton, a segurança aumentará significativamente. Talvez, tanto o submundo quanto o poder visível de Leafton em breve estejam sob o controle absoluto de Caim. Se estivéssemos na antiguidade, Caim seria como o senhor feudal da região. Após a reunião, Caim se retirou rapidamente. Ele tem muitas responsabilidades, mas prefere se concentrar no treinamento e no aprimoramento de suas habilidades. Provavelmente, ele não se envolverá diretamente novamente até que seja hora de estabelecer um mercado negro em Leafton ou inaugurar oficialmente a academia. Os outros entendiam que Caim se dedicava principalmente a criar seus Pokémon, então raramente o incomodavam, a menos que fosse necessário. Neste mundo, o que realmente importa é a força. O poder de uma organização serve apenas como complemento à força individual. Por exemplo, a equipe Rocket não teria crescido tanto se não fosse por Giovanni, cujo poder lhe permite enfrentar campeões. Sua influência é inquestionável em todos os lugares. Se não fosse pela Liga das Nações monitorando de perto o encanto, Giovanni provavelmente teria liderado a equipe Rocket na conquista de Oen em menos de 3 meses. No entanto, a Liga não quer que a equipe Rocket continue se expandindo. Eles preferem que Oen permaneça dividida a permitir que a organização cresça. A equipe Rocket poderia assumir o controle de novas regiões se quisesse, mas a Liga não permitirá que isso aconteça. Eles temem que, se a equipe Rocket continuar a crescer, não serão mais eles que ditarão as regras do mundo Pokémon. De volta ao seu quarto, Caim sentou-se em frente ao seu dispositivo de videochamada. Pela primeira vez, ele decidiu entrar em contato com seu mentor, Matsuda Takashi. Após cerca de 30 segundos de espera, quando Caim já pensava que o véu Matsuda não atenderia, a chamada foi atendida.
O véu Matsuda apareceu, seu mentor, vestindo um casaco branco ligeiramente amarelado. Seu cabelo e barba estavam despenteados, e seus olhos mostravam sinais de fadiga, avermelhados e cansados. Era evidente que ele estava muito ocupado. O que foi, garoto? Sou no meio de um experimento, então, se você tem algo a dizer, diga logo para que eu possa voltar ao trabalho, disse o véu Matsuda impacientemente. Apesar de possuir o poder de um treinador de elite, o velho Matsuda preferia se concentrar na criação de Pokémon. Ele passava a maior parte do tempo realizando experimentos e criando Pokéblocos ricos em energia. Embora nem todas as suas experiências tenham sido bem-sucedidas, o velho Matsuda apreciava esse aspecto da sua vida. Pode-se dizer que grande parte da força dos Pokémon do velho Matsuda vinha de sua dedicação à criação. Com os recursos certos, um criador experiente como ele poderia elevar um Pokémon ao nível de quase campeão. No entanto, isso exige uma quantidade exorbitante de recursos, o suficiente para treinar vários Pokémon de nível de elite. Além disso, tais Pokémon teriam apenas força superficial, carecendo de habilidades reais de combate. Para que um Pokémon supere seus limites e se torne um verdadeiro campeão, o envolvimento do treinador é crucial. Ao ver o estado desgrenhado de seu mentor, Caim franziu a testa e disse: Mestre, você também deveria cuidar da sua saúde. Se um reprodutor como você adoecer, se tornará motivo de chacota para os outros. Era evidente que o véu Matsuda havia passado vários dias sem dormir devido aos seus experimentos. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 424 a 423. Proposta para a criação de um ginásio. Ao ouvir as palavras de Caim, o véu Matsuda pareceu visivelmente surpreso. Até então, não havia muitas pessoas que expressassem preocupação direta com a saúde dele dessa maneira. Ele imediatamente caiu na gargalhada. Ora, agora esse garoto está me dando o sermão. Ele não demonstrou nenhum sinal de estar chateado. Pelo contrário, a expressão tensa em seu rosto foi relaxando gradualmente. De repente, ele começou a se sentir genuinamente cansado. Afinal, ele não era mais jovem, não conseguia mais passar vários dias sem dormir para trabalhar em experimentos como fazia antigamente. Caim também sorriu com isso. Como ele queria manter seu status dentro da liga, houve momentos em que teve que abraçar completamente esse papel. Muito bem, diga-me, do que você precisa? Perguntou o velho Matsuda, tomando um gole de chá e sentando-se em sua cadeira. É o seguinte, mestre. Suponho que já saiba que agora estou na região de Oem, certo? Começou Caim. Oem. Você foi para a região de Oem? Perguntou o velho Matsuda inesperadamente, quisando um momento constrangedor. Caim presumiu que o velho Matsuda sabia de seu paradeiro, então, após viajar para Oem, pensou que o homem saberia. No entanto, claramente, as coisas não eram como ele havia imaginado. Bem, agora eu sei, você está na região de Oem. Continue, disse o velho Matsuda após uma tosse estranha. Caim também se sentiu um pouco envergonhado. A questão é que, desde que cheguei à região de Oem, percebi que é um lugar muito bom. Estou pensando em me desenvolver aqui. Recentemente, enquanto explorava a região, encontrei uma pequena cidade com uma ótima localização e ambiente. Comprei uma casa lá com a intenção de me estabelecer. Depois de percorrer a cidade algumas vezes, descobri que suas instalações e desenvolvimento estão bastante atrasados, então gostaria de contribuir para seu crescimento. Depois de pensar um pouco, acredito que a melhor maneira de ajudar seria estabelecendo uma academia neste local. Então, antes que ele pudesse terminar, o véu Matsudo o interrompeu. Espere um momento. Você está dizendo que quer abrir uma academia em uma cidadezinha subdesenvolvida na região de Oem? Tem certeza? O véu Matsuda quase cuspiu o chá de surpresa. Sim, respondeu Caim com um aceno de cabeça. Se você quer abrir um ginásio na região de Oem, por que não participar de um torneio oficial da liga? Os 10 primeiros colocados podem abrir ginásios e escolher sua região. Além disso, a segurança em Oem é um tanto instável, e a liga quer reforçar seu controle, sugeriu o velho Matsuda. Se eu pudesse abrir uma academia participando de um torneio, não estaria te pedindo isso, pensou Caim. Embora Caim estivesse confiante de que poderia garantir uma vaga entre os 3 primeiros, o problema era que não havia nenhum torneio no momento, e o próximo estava marcado para 3 meses depois. Caim havia retornado ao mundo apenas 3 meses atrás, e esperar mais 3 simplesmente não era uma opção. Mestre, o que eu quero dizer é que não quero esperar tanto tempo. O próximo torneio da região de Oen será daqui a pelo menos 3 meses, e nesse tempo eu poderia fazer um progresso significativo. O véu Matsuda observou a expressão séria de Caim e pareceu estar imerso em pensamentos.
Ele sabia que Caim tinha um grande potencial e, dada a sua idade, perder tanto tempo esperando não parecia certo. Na verdade, a região de Oem, tendo sido integrada à liga posteriormente, realizou torneios para estabelecer ginásios. Enquanto o Joto, os ginásios já estavam completos e abrir não era tão simples. Nas principais cidades de Oem, os ginásios também estavam ocupados, mas em algumas cidades pequenas ainda não havia ginásios, razão pela qual esses torneios ainda eram realizados, embora com menos frequência. Porque você quer abrir um ginásio em Oem? Embora seja possível, a liga tem regulamentado bastante as coisas ultimamente. Se você fosse para as regiões de Unovo ou Sinop, eu poderia falar com alguns contatos e você poderia abrir um ginásio diretamente, sugeriu o Vero Matsuda com certa preocupação. Ain sabia que o véu Matsuda estava certo, mas Oen era o alvo principal da equipe Rocket, e as regiões de Unova e Sinnoh ficavam muito longe para receber apoio. Mesmo que ele estabelecesse uma base lá, seria difícil expandir a partir de uma distância tão grande. Tenho alguns amigos em Oen. Se eu me mudar para outra região, provavelmente ficarei sozinho, explicou Caim. Ao ouvir isso, o véu Matsuda lembrou-se subitamente de Steven, o amigo de Caim. Seus olhos brilharam e ele disse: Se você puder contar com a ajuda de Steven, talvez seja mais fácil. Você poderia convencê-lo? Persuadir Steven. Caim sabia que, só de mencionar o assunto, Steven concordaria, mas ele não queria se aproveitar da amizade deles dessa forma. Embora apreciasse a ajuda de Steven, ele preferia que ambos se beneficiassem do desenvolvimento de Leafiton, para que pudessem obter algo em troca de sua cooperação anterior. No entanto, em relação à construção da academia, ele não quis incomodar Steve novamente. Caim suspirou internamente. Embora o véu Matsuda tivesse algum prestígio dentro da liga, ele não fazia parte da administração e não podia intervir muito. Ele teria que procurar outros amigos que pudessem ajudar, mas isso significaria lhes dever favores. Beste, se eu fizer uma contribuição significativa para a liga e o senhor me apoiar, poderia me ajudar a abrir uma academia rapidamente? Perguntou Caim, respirando fundo. O véu Matsuda também refletiu sobre a possibilidade de ajudar Caim nessa questão. Embora não fosse impossível, o preço seria alto. Ele poderia ter que doar alguns de seus avanços experimentais para a Liga, o que seria um grande sacrifício. Ao ouvir a proposta de Caim, o véu Matsuda disse: Ah, é? Que tipo de contribuição você poderia dar? Ele estava curioso para saber o que Caim poderia oferecer à Liga. No entanto, ele já havia tomado uma decisão em sua mente. Se Caim não encontrasse outra saída, estaria disposto a sacrificar um ou dois de seus avanços e, com um pouco de descaramento, pediria ajuda a alguns velhos amigos. Afinal, Caim foi seu primeiro discípulo e provavelmente o último. Se esta era a primeira vez que Caim lhe pedia algo, é porque ele queria ajudá-lo. Finalmente, após um breve silêncio, Caim respondeu: E se eu descobrisse um novo método de evolução para um Pokémon? Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 425 a 424. Preparativos para o exame de criador. Um novo método de evolução para Pokémon. A expressão do véu Matsuda era de espanto. Sim. Aina sentiu com a cabeça e continuou. Descobriu uma nova forma de um Pokémon evoluir. Este Pokémon é conhecido há muito tempo, mas o método de sua evolução permanece desconhecido. Qual Pokémon? Ei, lento, respondeu Caim. Zokin, você sabe como Slowpoke evolui para Zoukin. A expressão do velho Matsuda ficou séria. Descobrir um novo método de evolução para um Pokémon não foi tarefa fácil. Muitos pesquisadores renomados de Pokémon passam a vida inteira sem alcançar tal descoberta. Apenas alguns pesquisadores especializados em estudos Pokémon conseguem acessar ou descobrir esse tipo de informação. Descobri por acaso. Embora as circunstâncias fossem um tanto especiais, acredito que Zoukindo só pode evoluir sob condições específicas. Meu Slowpoke evoluiu para Zoukindo bem na nossa frente, explicou Caim. Em seguida, ele pegou uma Pokébola e chamou Zoukin. Não havia outra escolha. Usar as informações sobre a evolução do Zoukin como forma de obter a oportunidade de abrir um ginásio pareceu uma troca justa para Caim. Afinal, mesmo que ele não compartilhasse isso agora, alguém acabaria investigando e descobrindo em alguns anos. Foi melhor solicitar o crédito antecipadamente. E a Don Tio. Zoukin apareceu, mas já sabia o que Caim estava planejando enquanto estava dentro da Pokébola. Ao emergir, simplesmente emitiu um som calmo. Se houvesse um Pokémon de Caim que se destacasse como mais inteligente, sem dúvida seria Zoukin. Embora parecesse calmo à primeira vista, após evoluir para Zoukin, exalava uma aura de confiança que tornava impossível para qualquer um considerá-lo tolo.
É mesmo Zoukin. Os olhos do véu Matsuda brilharam ao ver Zoukin parado atrás de Caim. Ele já ouvira falar de Zoukin, mas nunca viram pessoalmente. Não esperava que seu discípulo tivesse criado um. O véu Matsuda sabia que Caim tinha um Slowpoke, mas não esperava que o calmo Slowpoke evoluísse para um Zoukin. A presença dos Pokémon era agora completamente diferente. Como isso evoluiu? Deixa pra lá, não me conte por enquanto. Se você realmente descobriu o método de evolução do Zoukin, então há mais espaço para negociação, disse o véu Matsuda, inicialmente com a intenção de perguntar, mas acabando por desistir. Afinal, era uma conquista de seu discípulo, então seria melhor que Caim a apresentasse pessoalmente. Eis o que você deve fazer: arranje um tempo para ir à cidade de Safon, na região de Canto, visite a filial da Guilda dos Criadores de lá e passe no exame de criador intermediário. Depois disso, eu te apresentarei a alguém. Envie suas descobertas para essa pessoa e explique exatamente como o Zouking evolui. Se ela aprovar seus resultados, sua reputação crescerá significativamente. Você se tornará o criador intermediário mais jovem da liga e o pesquisador Pokémon mais jovem a descobrir um método de evolução. Com essas credenciais, você poderá se candidatar para abrir um ginásio na liga da região de Oemo. Então, entrarei em contato com alguns velhos amigos para dar uma mãozinha e não deverá haver nenhum problema. O velho Matsuda explicou seu plano, que parecia ser a abordagem mais razoável e estável no momento. Pain refletiu sobre as palavras do velho Matsuda e achou que faziam muito sentido. Mas se ele levasse isso adiante, provavelmente estaria no centro das atenções da Liga por um tempo. Durante esse período, ele precisaria se conter um pouco em relação a assuntos envolvendo forças subterrâneas e a equipe de caçadores. E a pessoa a quem o véu Matsuda queria apresentá-lo também estava na região de Kanto, alguém cujas palavras tinham grande peso. Será que essa pessoa era? Professor Carvalho, o pesquisador Pokémon mais famoso e talentoso da região de Kanto. Se fosse ele, Caim pensou que seria bastante confiável. Dada a posição do professor Carvalho dentro da liga, poucas pessoas questionariam sua opinião, não apenas por seu conhecimento de Pokémon, mas também por sua força, que era ineravelmente de alto nível na região de Kanto. O professor Carvalho havia sido campeão de Kanto, mas renunciou rapidamente. Se não o tivesse feito, ainda ocuparia o cargo de campeão. Ele era a pessoa mais qualificada para ocupar o cargo de campeão na região de Kanto. Mas, assim como o mestre de Caim, ele não tinha interesse em poder, o que agradava à administração da liga, pois significava que ninguém exercia controle sobre eles. Por isso, o cargo de campeão em Kanto permaneceu vago. Muito bem. Partirei para Saffron City, na região de Kanto, em alguns dias. Você virá comigo, mestre? Caim aceitou a proposta. O véu Matsuda acenou com a mão, dispensando a tarefa, e disse: Não irei. Assim que chegar à filial da Guilda dos Criadores na cidade de Açafão, basta fazer o exame. Depois de passar, direi onde encontrar essa pessoa. Discutiremos os próximos passos assim que você concluir a avaliação. Suponho que, uma vez aprovado no exame de criador intermediário, sua reputação crescerá significativamente. O véu Matsuda estava num ponto crítico do seu experimento e não tinha tempo para ver como Caim se sairia. Talvez, depois de terminar o experimento, ele se aventurasse a sair, mas não agora. Entendido, mestre. Vou para Saffron City e farei a avaliação intermediária de criadores, disse Caim. Caim não teve problemas com isso. Afinal, o exame para se tornar um criador intermediário parecia simples. Se não fosse pelo fato de que se tornar um reprodutor avançado nessa idade seria muito surpreendente, Caim poderia fazer a avaliação para reprodutor avançado agora mesmo. Embora a função de criador exigisse muito conhecimento, os aspectos mais importantes eram a especialização em Pokémon e a criação de Pokéblocos. Ah, tão confiante. Você leu todo o material que eu lhe enviei? O véu Matsuda riu, vendo a confiança de Caim. Claro, eu li tudo e memorizei. Mestre, pode me testar quando quiser. Ótimo. Vou te fazer algumas perguntas. Se você não passar no exame de criador intermediário, vai me fazer passar vergonha. Assim, mestre e discípulo começaram a discutir o conhecimento necessário para se tornar um criador intermediário. Na maioria das vezes, o véu Matsuda fazia perguntas e Cain respondia. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 426 a 425. Chegada à cidade do Açafão. No dia seguinte. Manhã. Caim partiu da cidade frondosa, montado em seu topius.
Por um tempo, ele planejou interagir principalmente com os membros da Liga, e Tropius era um Pokémon que ele frequentemente exibia em seu papel como membro da Liga. Na noite anterior, Cain havia entrado em contato com um representante da Devon Corporation para reservar um voo para ele naquele mesmo dia de Rustboro City para Saffron City, na região de Kanto. Cain percebeu que, embora ainda não estivesse claro que ele ganharia trabalhando com a Devon Corporation, as vantagens e a conveniência já eram significativas. Sentado nas costas largas de Trópio, Cain fechou os olhos e concentrou-se em treinar suas habilidades psíquicas. Desde a evolução de Zlokin, seu poder psíquico aumentou consideravelmente e ele estava a apenas um passo de se tornar um psíquico de nível iniciante. No entanto, devido à sua falta de controle, embora seu poder psíquico fosse suficiente para atingir esse nível, seu uso prático ainda deixava muito a desejar. Agora, sempre que tinha algum tempo livre, Caim sentava-se, fechava os olhos e treinava suas habilidades psíquicas, uma prática semelhante às meditações de Zolkin. Mas o talento inato de Zolkin para habilidades psíquicas superava em muito o de Caim. Enquanto isso, Caim se concentrava em controlar cada gama de seu poder psíquico. De acordo com os cálculos do sistema, Caim havia dominado apenas cerca de 60% de sua capacidade psíquica. Ao atingir 80% de controle, ele estaria perto de alcançar o nível iniciante de habilidades psíquicas. Quanto a alcançar 100% de controle, isso não traria melhorias significativas para ele, então ele não estava muito preocupado com isso. No ritmo atual de treinamento, levaria 5 horas para melhorar em 1%. Se era o melhor cenário possível para a prática contínua. Na realidade, era mais realista supor que levaria 1 ou 2 dias para melhorar em um único ponto percentual, já que Kai não podia se concentrar apenas em sua habilidade psíquica, ele também precisava cuidar de seus Pokémon. Determinado a não perder tempo, Caim treinou mesmo enquanto estava sentado nas costas de Trópio. Após mais de 3 horas de voo, Caim chegou à cidade de Rustboro. No dia anterior, ele também havia ligado para Steven. Ao saber que Steven estava novamente fora de Rustboro City em busca de pedras raras, Caim decidiu não mencionar sua viagem a Kanto. Dado o entusiasmo de Steven por pedras especiais, era possível que ele encontrasse algumas mega pedras. No entanto, ainda não era o momento de revelar informações sobre as Megastones, já que Caim não possuía nenhuma. Ele precisava primeiro reunir uma quantidade substancial dessas pedras antes de tornar a Mega Evolução um conhecimento público. A essa altura, a reputação de Caim provavelmente dispararia, mas ele também precisaria calcular cuidadosamente os riscos e benefícios. Se os riscos superassem as recompensas, ele preferiria manter a Mega Evolução em segredo até que outros começassem a descobri-la, usando as Mega Peles que havia preparado com antecedência. Caim calculou que precisaria de pelo menos 3 Megastones para Gengar, Blaziken e Aggron. Mesmo que as pedras não correspondessem aos seus Pokémon, seriam valiosas para trocas com membros da equipe Rocket ou da Liga. Em todo caso, quanto mais ele conseguisse reunir antes que a Mega Evolução se tornasse amplamente conhecida, melhor seria para ele. Essas pedras seriam tesouros inestimáveis. Se Caim conseguisse encontrar uma Mega Pedra para Beedrill antes da descoberta da Mega Evolução e a apresentasse a Giovanni, explicando seu efeito, Giovanni poderia lhe conceder um cargo executivo. Caim acreditava que, com a ambição e a determinação de Giovanni, essa possibilidade não era tão absurda. Pouco depois, Caim chegou ao aeroporto da cidade de Rustboro de táxi. Um funcionário da Devon Corporation já o aguardava. Eles se entregaram respeitosamente uma passagem de primeira classe e algumas roupas de alta qualidade feitas sob medida. Como conselheiro do presidente, Caim não detinha muito poder, mas estava entre os associados mais próximos do presidente, alguém capaz de mudar o rumo de muitas vidas com uma única palavra. Assim, eles não pediam a oportunidade de tratá-lo bem. Além disso, eles providenciaram todos os itens necessários para o voo, bem como fizeram os preparativos para depois de sua chegada, chegando a reservar um quarto no melhor hotel da cidade de Saffron. Ao ouvir todos esses detalhes, Caim ficou impressionado. Então essa era a vida dos ricos. Ele quase se deixou seduzir. Felizmente, ele só tinha um amigo rico, ele próprio não era rico. Caso contrário, poderia ter repetido os erros de sua vida passada. Caim sentiu um respeito genuíno por Steven ao perceber como ele havia conseguido não se deixar corromper por uma vida tão confortável. O voo de Rustboro City para Saffron City durou cerca de 5 ou 6 horas. Nesse ponto, para Caim, não havia muita diferença entre classe econômica, classe executiva ou primeira classe. Talvez a primeira classe fosse mais silenciosa, o que o ajudou a evitar chamar a atenção constantemente.
Ele almoçou um avião, mas como estava ocupado treinando sua habilidade psíquica, terminou a refeição rapidamente e seus Pokémon se contentaram com Pokéblocos. 5 horas e meia depois, Caim desembarcou do avião. Agora que Slowpoke havia evoluído para Slowking, mantê-lo sempre ao seu lado poderia parecer intimidador e chamar a atenção, então Caim decidiu não levar nenhum Pokémon consigo. No entanto, Auntie permaneceu oculto em sua sombra pronto para emergir em caso de perigo. O dia inteiro fora dedicado à viagem, mas pelo menos Caim conseguira treinar sua habilidade psíquica, então não considerou o tempo perdido. Durante o dia, seu nível de controle melhorou em 1%. Combinado com o treinamento da tarde anterior, Caim atingiu 62% de controle sobre sua capacidade psíquica, um progresso considerável. Se ele conseguisse melhorar 1% por dia, atingiria o nível de médium iniciante em apenas 20 dias. Anteriormente, o sistema havia calculado que ele levaria mais de 30 anos para alcançar esse objetivo. Incrível. Cain fez o check-in no hotel reservado pela Devon Corporation. Já era tarde, então ele teria que esperar até o dia seguinte para fazer o exame de criador intermediário. Ele planejava passar a noite explorando o mercado negro de Saffron City para comprar alguns Pokémon de canto que pudesse criar em seu jardim ou na montanha atrás de sua casa. Em particular, ele planejava adquirir um grande número de Shellder para ajudar seus Slowpoke a evoluir, de preferência aqueles com bom potencial. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 427 a 426 A Guilda dos Criadores. Naquela noite, quando a escuridão caiu, Caim saiu silenciosamente do hotel. Embora o mercado negro não seja exclusivo da noite, ele ganha vida de verdade depois que escurece. Muitos recursos e pessoas só aparecem depois que o sol se põe. Caim usava a mesma roupa de antes, exceto que desta vez estava acompanhado por Snazel em vez de Mukrow. Com a força atual de Caim e a destreza em combate de Snazel, muitas pessoas nas ruas do mercado negro preferiam evitar cruzar o seu caminho. Afinal, eram indivíduos que viviam à beira do perigo e tinham um aguçado senso para detectar ameaças. Caim dirigiu-se diretamente à área de troca de Pokémon da Guilda dos Caçadores. Ele havia acumulado um grande número de pontos de caçador e trocá-los por Pokémon básicos não exigia muitos pontos. Sob os olhares atônitos dos funcionários da guilda, Caim tocou seus Pokémon por um número considerável de Pokémon do tipo água. Duck de qualidade variada, indo do amarelo escuro ao verde claro. Ele tocou mais alguns Poliwag, obtendo um total de 20. Tentacool, Magikarp, Goldeen, Cabia e Staryu, ele adquiriu 10 de cada. A maior quantidade foi de Shellder, dos quais ele obteve 30. Além disso, Shellder tinha a maior qualidade média entre todos os Pokémon que ele tocou. Quanto a Siri e Otse, que eram ligeiramente mais valiosos, ele tocou apenas 5 de cada. No total, ele gastou 5 milhões de pontos de caçador. Felizmente, os Pokémon tinham qualidade e níveis relativamente baixos, então não foram muito caros. Se ele tivesse trocado por Pokémon de alta qualidade, um ou dois poderiam ter consumido todos os seus pontos. Sua prioridade atual era aumentar a variedade de Pokémon do tipo água em seu lago. Quanto à qualidade deles, como criador, ele poderia melhorá-la por meio de seleção e ajustes ao longo do tempo, embora isso exigisse mais paciência. Muitos dos Pokémon no lago estariam disponíveis para captura por outros jogadores, desde que pagassem uma taxa. Ele planejava construir um lago com uma grande diversidade de Pokémon aquáticos de várias regiões, o que não só aumentaria a fama de seu ginásio, mas também atrairia mais viajantes e treinadores para a cidade Foa. No entanto, foi um projeto monumental. Sem a Guilda dos Caçadores, Caim jamais teria conseguido concluí-lo sozinho. A Guilda de Caçadores de Oem possuía Pokémon de canto, mas trocá-los em Oem tinha um preço um pouco mais alto. Uma única troca talvez não fizesse muita diferença, mas em grandes quantidades, a diferença era significativa. Caim encheu sua mochila até a borda com Pokébolas minimizadas e, com alguma relutância, deixou a Guilda dos Caçadores. 5 milhões de pontos, se ele os tivesse usado para trocar por Pokémon de alta qualidade, poderia ter obtido um Pokémon de qualidade azul clara com habilidades e movimentos decentes. Para referência, o Poliwag de Caim com a habilidade Nado Rápido custou 6 milhões de pontos. À medida que seu nível de caçador aumentava, o mesmo acontecia com o valor de seus pontos. Por ora, porém, esse era um investimento inicial. Caim estava ganhando tempo com seus pontos. Ele não tinha condições de capturar todos aqueles Pokémon aquáticos sozinho. Se sua equipe de caça crescer no futuro, isso poderá se tornar possível, mas não agora.
Para Caim, nada era mais valioso do que o tempo. Ele saiu do mercado negro e voltou para o hotel. Deixando seus Pokémon brincarem, sentou-se na cama e começou a meditar. Caim agora podia substituir o sono pela meditação. Embora a meditação noturna se concentrasse principalmente em restaurar a energia mental, ela também ajudava a melhorar gradualmente suas habilidades psíquicas. Ao mesmo tempo, isso aumentou seu controle sobre essas habilidades. Pokémon como Antiflow e Slowking, entre as primeiras capturas de Caim, já não apreciavam tanto espaços pequenos. Com suas mentes mais maduras, eles preferiam observar outros Pokémon brincando, o que melhorava seu humor. Zazel, com sua natureza fria e orgulhosa, frequentemente se sentava sozinho, brincando com uma bola de gelo que ele mesmo criava. Scorpio e Miltank se davam bem com Torchic, Aron e Poliwag. Apesar de sua ferocidade em batalha, Scorpio ainda era jovem e gostava de brincar com eles. Miltank praticamente se tornou o cuidador do grupo, zelando pelos três jovens. Ela apreciava muito esse papel, agora, com tantos companheiros, sentia-se satisfeita e tinha pouco interesse em batalhas. Conforme a noite avançava, Onchfou interveio para lembrar a todos que era hora de descansar. Os outros Pokémon obedeceram sem problemas e, com sua evolução, Onchfou passou a inspirar ainda mais respeito. Não só era uma figura de irmão mais velho, como também era um dos Pokémon mais fortes de Caim. Além disso, sempre foram um líder, por isso os outros o respeitavam. A noite transcorreu tranquilamente, como de costume. Manhã. Na filial da Guilda dos Criadores em Saffron City. Um jovem treinador vestido com o uniforme da Liga Pokémon, acompanhado por um Torchic, chegou ao local. Ele contemplou a estrutura alta e singular, que era, na verdade, a filial da Guilda dos Criadores na cidade de Açafão. Embora fosse uma organização pública estabelecida pela Liga, a maioria das atividades relacionadas à criação de animais era gerenciada por essa associação. O mentor de Caim, Matsuda Takashi, ocupava uma posição honorária como ancião na Guilda dos Criadores. Era um título sem poder real, mas que indicava o alto status de Matsuda Takashi na profissão de criador. Se Matsuda Takashi não estivesse tão absorto em seus experimentos e desinteressado em política, ele poderia facilmente ter garantido uma posição com autoridade real na guilda, talvez até mesmo como vice-presidente. A filial de Saffron City era uma das mais importantes da Guilda dos Criadores. A sede da guilda, assim como a da Liga, ficava no Monte Prata, bem ao lado da sede da Liga. Isso destacava o alto status da guilda como uma organização pública. Afinal, os criadores eram um recurso inestimável para a Liga Pokémon. Eles foram um dos principais motivos para o crescimento da Liga. A Guilda dos Criadores, juntamente com os centros Pokémon administrados pela família Joy, as delegacias de polícia administradas pela família Gene, os oficiais de pesquisa da Liga e os ginásios da cidade, formavam os 5 componentes principais da Liga. Uma das razões pelas quais a Liga foi estruturada com um campeão e a Elite 4 foi precisamente porque ela consistia nessas 5 partes. Além do campeão supervisionar os oficiais de pesquisa e outros aspectos gerais, cada um dos membros da Elite 4 gerenciava um desses componentes-chave. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 428 a 427, participação na avaliação. Caim observou brevemente o prédio da Guilda dos Criadores na cidade de Açafão antes de entrar. Assim como em outras organizações da Liga, a verificação de identidade era necessária para ingressar na Guilda dos Criadores. Após mostrar seu cartão de identificação da Liga ao guarda, Caim teve acesso ao prédio da Guilda. O local fervilhava de atividade. A Guilda dos Criadores não era apenas o lar de criadores, mas também era frequentada por muitos treinadores da Liga. Alguns treinadores precisavam de Pokéblocos e frequentemente vinham aqui para comprá-los. Treinadores mais experientes visitavam a guilda para encomendar Pokéblocos personalizados de criadores de nível avançado. É claro que esses Pokéblocos personalizados tinham um preço elevado que nem todos podiam pagar. Conseguir fornecer Pokéblocos de nível avançado para todos os seus Pokémon principais já era uma conquista. Caim passeou rapidamente pela área de vendas, mas sem nada em mente para comprar, dirigiu-se diretamente à seção exclusiva para criadores. A maioria dos edifícios da Guilda dos Criadores era organizada de forma semelhante. O primeiro andar era uma área de vendas onde Pokéblocos comuns podiam ser comprados. O segundo andar era uma área de uso misto, destinada tanto a criadores quanto a treinadores. Aqui, os treinadores podiam encontrar criadores adequados para encomendar Pokéblocos.
A partir do terceiro andar, as áreas eram exclusivas para criadores, e pessoas que não eram criadores não tinham permissão para entrar. O terceiro andar era onde as avaliações dos criadores eram realizadas. O quarto andar era reservado para criadores iniciantes. O quinto andar era para criadores de nível intermediário e o sexto andar era para criadores de nível avançado. O sétimo andar era reservado para o vice-diretor e os anciãos da guilda, sendo a entrada estritamente proibida sem autorização. A entrada não autorizada pode interromper experimentos de reprodução em andamento, podendo causar consequências graves. Quando um criador está pesquisando como criar um novo tipo de Pokédloco, é necessária uma precisão meticulosa, até mesmo uma variação tão pequena quanto um miligrama pode afetar o resultado. Por esse motivo, o acesso ao sétimo andar era estritamente proibido. Mesmo no sexto andar, aqueles que não eram criadores experientes eram proibidos de entrar. Cada andar tinha regulamentos muito rígidos. Desta vez, porém, Caim só precisou ir até o terceiro andar, bastava passar seu cartão de identificação da liga na entrada para ter acesso. Afinal, tratava-se de uma área semipública usada principalmente para avaliações de criadores. Ao entrar, um membro da equipe cumprimentava todos que chegavam ao terceiro andar. Olá, você está aqui para a avaliação do reprodutor? Perguntou o funcionário com um sorriso profissional, demonstrando leve surpresa com a aparência jovem de Caim, mas mantendo um tom educado. Caim assentiu com a cabeça. Por favor, dirija-se ao balcão para pegar um formulário e preencha as informações necessárias. Depois, você fará um teste simples. Agradecemos a sua compreensão, explicou o funcionário, apontando com um sorriso para a recepção do outro lado do corredor. Embora Caim parecesse jovem, no mundo Pokémon repleto de indivíduos talentosos, ela já tinha visto outros jovens participantes fazerem essas avaliações. É claro que a maioria deles não conseguiu passar. Dito isso, passar na avaliação do criador geralmente não era algo que se conseguia na primeira tentativa. Algumas pessoas precisavam tentar 30 vezes antes de serem aprovadas. No entanto, uma vez aprovados, o valor de um criador disparou. Por esse motivo, os funcionários sempre mantiveram uma atitude positiva em relação a qualquer pessoa que entrasse no terceiro andar. Eles podem não ter sucesso hoje, mas quem sabe o que o futuro reserva? Melhor não criar um inimigo desnecessário. Caim agradeceu e dirigiu-se ao balcão. Olá, senhor. Posso ver seu documento de identidade e pedir que preencha este formulário? Disse a recepcionista com um sorriso enquanto lhe entregava a ficha de inscrição. Em seguida, ela passou o cartão de identificação de Caim no computador, registrando suas informações. Independentemente do resultado, todos os participantes eram considerados potenciais ativos futuros para a liga, por isso manter registros era essencial. Caim analisou o formulário e o preencheu rapidamente. Ele foi então conduzido a uma pequena sala com apenas uma mesa, uma cadeira e uma folha de papel. Este foi um teste de conhecimentos básicos. Como um local de avaliação de criadores, centenas de pessoas poderiam se cadastrar aqui diariamente. Se cada indivíduo fosse avaliado pessoalmente, a equipe ficaria sobrecarregada. Por esse motivo, antes da avaliação inicial dos criadores, todos os participantes tiveram que preencher um questionário básico. Somente aqueles que atendessem aos critérios poderiam prosseguir. Caso contrário, seriam eliminados na primeira fase. 90% dos participantes foram eliminados nesta fase, pois as perguntas, embora básicas, estavam longe de ser simples. No entanto, para Caim, com seu sistema, isso foi moleza. O sistema analisou as perguntas do teste e rapidamente gerou todas as respostas na mente de Caim. Essas não eram apenas respostas padronizadas, mas resultados derivados das simulações de Big Data do sistema. Embora Caim dependesse do sistema para criar Pokédocos e aprender sobre reprodução, ele gradualmente acumulou um conhecimento substancial nessa área ao longo do tempo. Embora ele ainda não estivesse no nível de um criador intermediário, essas questões básicas não representavam um desafio. O sistema os processou rapidamente, então Caim evitou pensar demais. 20 minutos depois, Caim saiu da sala com o teste concluído. A recepcionista, ao vê-lo sair tão rapidamente, não conseguiu conter uma expressão de surpresa. Tão rápido. Ele respondeu aleatoriamente. No entanto, ao ver a folha de respostas preenchida com anotações, ela ficou ainda mais surpresa. Por favor, aguarde um momento, disse o funcionário, saindo rapidamente com a folha de respostas. Aí não teve outra escolha senão esperar. Eles não esperavam que alguém terminasse o teste tão rapidamente, o examinador ainda nem havia chegado. 5 minutos depois, o funcionário voltou com um homem de meia idade que usava óculos e parecia ter um alto nível de escolaridade.
A recepcionista sussurrou algo para o homem antes de sorrir em tom de desculpas para Caim e sair. Jovem, você completou este teste? Perguntou o homem com um sorriso, mostrando a folha de respostas. Sim, respondeu Caim, olhando para o teste. Incrível. Com uma idade tão jovem, ter uma compreensão tão profunda dos fundamentos da criação é realmente impressionante, disse o homem, olhando para a folha cheia de respostas, com admiração evidente em seu tom de voz. Outro funcionário trouxe o formulário de informações que Caim havia preenchido anteriormente e o entregou ao homem de meia idade. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 429-428, a centésima avaliação de Fint. Caim, de 16 anos, participa da avaliação para criadores iniciantes. 16 anos. O homem de meia idade pareceu surpreso. Ele olhou de relance para a altura e a aparência de Caim. Caim agora tinha pouco mais de 1,70 metros de altura, o que corresponde à sua idade de 16 anos. No entanto, tornar-se criador iniciante aos 16 anos era incomum. Afinal, um criador não era a mesma coisa que um treinador. Para se qualificar como treinador, bastava que um Pokémon soubesse um pouco sobre ele e possuísse um capaz de batalhar. Mas um criador era diferente. Um criador precisava ter muito mais conhecimento sobre Pokémon do que um treinador, pelo menos conhecendo a maioria dos Pokémon e estando familiarizado com suas características. Caso contrário, eles não seriam capazes de criar os Pokélocos adequados ou fornecer outros serviços. Embora os criadores se concentrassem principalmente na criação de Pokéblocos, eles também precisavam saber sobre massagens Pokémon e o tratamento de pequenos problemas de saúde. Quanto maior o nível do criador, mais conhecimento ele precisava ter. É por isso que os treinadores podiam ser bastante jovens, mas os criadores geralmente eram mais velhos. Eles precisavam de tempo para acumular conhecimento, experiência e percepções. Quanto mais acumulavam, mais conseguiam dominar. Assim, embora 16 anos fosse uma idade apropriada para um treinador, era muito jovem para um criador. Era raro alguém se tornar criador aos 16 anos, a menos que tivesse um parente que fosse criador e o tivesse treinado desde jovem. Ou podem ser discípulos de uma família proeminente com vasto conhecimento. Caso contrário, adquirir conhecimento suficiente aos 16 anos não era fácil. Sim, Caim assentiu com a cabeça. Caim, é claro, entendia o que significava ser um reprodutor de 16 anos. Mas, naquele momento, ele estava apenas fazendo a avaliação para criador iniciante. Passar na avaliação para criador intermediário mais tarde certamente surpreenderia as pessoas. Essa foi uma das principais razões pelas quais o Vel Matsuda inscreveu Caim para a avaliação de criadores. O homem de meia idade inicialmente quis dizer algo, mas desistiu após se lembrar dos resultados de Caim no exame básico. Venha comigo. Dito isso, ele se virou e fez sinal para Caim segui-lo. Eles chegaram a uma sala onde 4 pessoas estavam sentadas, uma jovem de cerca de 25 ou 26 anos, um rapaz que aparentava ter por volta de 18 anos e um homem de meia idade, claramente na casa dos 30 anos. O homem de óculos se virou para Caim e disse: Esta é a sala de espera para a avaliação. Sente-se aqui e aguarde até que seu nome seja chamado. Em seguida, pegando o teste e a ficha de inscrição de Caim, ele se dirigiu a outra sala. Caim encontrou um lugar num canto e sentou-se em silêncio. Ele observou discretamente as 3 pessoas na sala, provavelmente elas também estavam lá para a avaliação de criadores iniciantes. O homem de meia idade, claramente na casa dos 30 anos, não parecia estar ali pela primeira vez, sua expressão firme irradiava calma e serenidade. Já a mulher de 25 ou 26 anos parecia nervosa, provavelmente por ser a primeira vez que participava de uma avaliação, o que é compreensível dada a sua idade. O menino, por outro lado, não demonstrou muita reação. Caim ficou surpreso com a jovem de 18 anos. Participar de uma avaliação para criadores iniciantes nessa idade não era fácil. Enquanto Caim observava os outros, eles também o observavam. Era evidente à primeira vista que Caim era o mais jovem, o que surpreendeu a todos, visto que ele havia chegado à sala de avaliação dos reprodutores. No entanto, como não se conheciam, sentaram-se bastante distantes um do outro e não iniciaram uma conversa. As avaliações dos criadores não eram competições, o objetivo não era eliminar os outros, mas avaliar suas habilidades. Portanto, não havia hostilidade entre eles. Após algum tempo, a porta do quarto em que o homem de óculos havia entrado se abriu e de lá saiu um homem de cerca de 28 ou 29 anos, com a cabeça baixa e um semblante abatido.
O homem de óculos dava tapinhas no ombro dele de vez em quando para consolá-lo. Não se preocupe. Você pode tentar de novo da próxima vez. Você só ficou um pouco aquém, mas ainda precisa aprimorar seu conhecimento sobre Pokémon. Claramente, essa pessoa não passou na avaliação. Ele saiu da sala em silêncio, sem olhar para trás. A próxima é Meiko. Sim. A jovem nervosa levantou-se de um salto ao ouvir seu nome. Não se preocupe. Seu professor disse que você não terá nenhum problema, apenas faça como sempre faz, encorajou ao homem de óculos. Isso deixou apenas 3 pessoas na sala: Caim, o rapaz de cerca de 18 anos, e o homem de meia idade, de semblante sereno. Após a entrada da jovem, o ambiente ficou ainda mais silencioso. De repente, o homem de meia idade se levantou e se aproximou do rapaz de 18 anos como se quisesse conversar com ele, mas o rapaz o ignorou completamente. Então, o homem recuou resignado. A se levantar, ou para Caim, que estava sentado mais atrás, hesitando por um momento antes de se sentar ao lado dele. Caim vinha observando seus movimentos, e quando o homem se sentou ao seu lado, Caim não pôde deixar de franzir a testa. Olá, rapaz. Meu nome é Flint. Esta talvez seja minha última tentativa na avaliação de criadores iniciantes. Talvez eu simplesmente não tenha vocação para isso e me sairia melhor voltando a ser treinador. Pode parecer um pedido ousado, mas você se importaria de me dar suas informações de contato como lembrança? Disse Flint. Ao ouvir isso, Caim ficou visivelmente surpreso. Pedeneira. Sim, Flint. Você me concederia esse desejo? Já consegui o contato de 99 pessoas que fizeram a avaliação comigo, e só preciso de mais uma para chegar a 100. Será minha última lembrança como criadora antes de me dedicar integralmente a ser treinadora. Mas Caim mal prestou atenção nisso. Cis, será mera coincidência. Porque Caim se lembrou de que o pai de Brock também se chamava Flint e era um líder de ginásio. O líder do ginásio de Pelter, na região de Canto, o treinador de Pokémon do tipo Pedra, Flint. Será que esse cara também tentou se tornar um criador? Você é de Pelter City? Perguntou Caim, sem conseguir se conter. O homem, de cabelo curto, sobrancelhas grossas e olhos semicerrados, tinha 90% de semelhança com Brock. Flint também ficou surpreso com a pergunta de Caim. Sim, rapaz. Você já esteve em Pelter City? Aparentemente, esse Flint era de fato o líder do ginásio de Pelter City, o pai responsável de Brock. Ele já era um líder de ginásio e mesmo assim continuou aparecendo na avaliação de criadores. Que desperdício. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 430 a 429. Avaliação formal. Flint, o líder do ginásio de Peter, é o pai de um dos futuros companheiros próximos de Ash. No anime, Flint não demonstra grande habilidade em batalha, mas se tornar um líder de ginásio não é algo que qualquer um possa alcançar sem habilidades significativas. Principalmente na região de Kanto, onde talento e treinadores excepcionais são abundantes. Sem a força necessária, seria impossível se manter firme em PT City. Durante o início da jornada de Ash, Brock ocupa o cargo de líder de ginásio. Será mesmo incrível que um garoto como Brock pudesse lidar com essa responsabilidade sozinho? A verdade é que Finch sempre esteve presente e sob seu comando. Poucas pessoas ousavam causar problemas. A paixão de Brock por se tornar um criador de Pokémon pode ser parcialmente influenciada pelo fato de seu pai também ter seguido esse caminho em algum momento. Certo, Caim concordou prontamente com o pedido de Flint. Embora o motivo do pedido parecesse um pouco estranho, Caim achou que não era tão incomum vindo de alguém que havia deixado 8 filhos e a esposa sozinhos em casa para ir treinar. Ter 8 filhos também não era comum, exigia um certo tipo de capacidade. E ainda bem que ele era um líder de ginásio. Caso contrário, sustentar uma família tão grande poderia ter sido difícil. No mundo Pokémon, criar os fios dos treinadores significava prepará-los para também se tornarem treinadores, o que envolvia fornecer Pokémon e materiais, algo muito mais complicado do que simplesmente comprar uma casa ou um carro. Eles trocaram informações de contato e Flint voltou para o seu lugar, satisfeito. Tendo falado quase 100 vezes, ele sempre teve como objetivo coletar as informações de contato de pelo menos uma pessoa em cada avaliação que participava. Após algum tempo, Misako, que havia entrado antes, saiu da sala de avaliação alegremente, indicando que havia passado no teste. Em vez de sair, sentou-se novamente, esperando que os outros terminassem, agora com uma expressão orgulhosa. Em seguida, Flint, um velho amigo, brincou o homem de meia idade de óculos. Flint cumprimentou os outros na sala e entrou com um sorriso. Meia hora depois, Flint surgiu com um sorriso amargo, indicando que havia falado mais uma vez.
Caim compreendeu a situação de Flint e sabia por que ele não havia passado na avaliação de criador iniciante. Como líder de ginásio, Flint não tinha problemas com o conhecimento de Pokémon, o verdadeiro obstáculo eram suas mãos. Flint treinou com seus Pokémon do tipo Pedra por muitos anos, o que lhe conferiu grande força física. Apesar de ter ajustado seu treinamento posteriormente, os efeitos iniciais permaneceram, dificultando a execução dos procedimentos precisos necessários para a fabricação de Pokéblocos. Flint pareceu um pouco desapontado, mas se recuperou rapidamente. Tendo falado tantas vezes, ele estava acostumado com isso e, como líder de ginásio, possuía grande força mental. Ele sentou-se ao lado de Caim e começaram a conversar. Embora não fosse um especialista em cuidados com Pokémon, Flint tinha amplo conhecimento sobre o treinamento de Pokémon do tipo Pedra. Caim aproveitou a oportunidade para aprender mais sobre Larvitar e Aron, bem como sobre os hábitos dos Pokémon do tipo Pedra. Pouco depois, o rapaz de 18 anos terminou sua avaliação. Embora também tivesse sido reprovado, manteve uma atitude arrogante que não inspirou nenhuma simpatia. Você conhece aquele garoto? Perguntou Caim a Flint. Ele é neto do mestre Fujimoto, um criador de Pokémon experiente da cidade de Safon. Ele tem algum talento para cuidar de Pokémon, mas é bastante arrogante e não se dá bem com os outros, respondeu Flint. Caim assentiu com a cabeça, compreendendo melhor por que o menino se comportava com tanta arrogância. Em seguida, Caim gritou o homem de óculos. Finalmente chegou a vez de Caim. Flint o encorajou e Caim entrou na sala de avaliação, ignorando o ar desdenhoso do garoto arrogante. Dentro da sala havia uma mesa redonda com ferramentas e materiais e 3 examinadores, a enfermeira Joy, um senhor de idade com barba e um homem de meia idade de óculos. Caim, este é o examinador-chefe, Mestre Shiro Nakamura, vice-presidente da guilda de criadores da cidade de Açafão. Também temos a enfermeira Joy, que é uma criadora de nível intermediário, e eu sou Daishi, também um criador de nível intermediário, explicou Daishi. Saudações, examinadores, disse Caim respeitosamente. Vamos começar com algumas perguntas simples, disse Shiro Nakamura em tom sério. Caim respondeu com calma, demonstrando sólido conhecimento enquanto a avaliação prosseguia sem problemas. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 431 a 430. O que fazer agora? Quanto mais avançavam, mais surpresos ficavam os 3 examinadores. Sempre que faziam uma pergunta, Caim precisava apenas de 1 ou 2 segundos para refletir antes de responder com precisão. Além disso, no que diz respeito ao conhecimento sobre certos Pokémon, havia várias direções em que esse conhecimento poderia se desenvolver e Caim foi capaz de mencioná-las todas uma a uma. Afinal, o principal objetivo desta avaliação de criadores de Pokémon era impressionar os examinadores. Se isso também significasse impressionar os figurões da liga, Caim não hesitaria em demonstrar seu conhecimento. Quanto à possibilidade de investigar em sua identidade, Caim tinha um mestre chamado Matsuda Takashi, que estava profundamente enraizado na liga. O surgimento de um criador de Pokémon de nível genial costuma ser mais valorizado do que o de um treinador prodigioso. Caim estava respondendo a essas perguntas sob o ar atento dos examinadores, então não havia chance de trapaça, o que só os fazia lamentar o surgimento de mais um gênio. Muito bem, você respondeu a todas as perguntas corretamente. Agora, seguindo as instruções desta lista, crie um Pokébloco de nível iniciante. Se você tiver suas próprias ferramentas, pode usá-las. Caso contrário, pode usar as ferramentas que estão sobre a mesa, disse Daichi após consultar Shiro Nakamura e a enfermeira Joy. Caim pegou a folha de papel da mesa e a examinou. Um Pokébloco de nível iniciante exigia no máximo 8 ingredientes, tornando-o muito simples para Caim. Na ilha de teste, mesmo com ferramentas de madeira rudimentares, ele havia conseguido criar Pokéblocs de nível intermediário com bons resultados, então fazer um de nível iniciante não representava nenhum problema. Assim que compreendeu os requisitos, Caim pôs-se a trabalhar imediatamente. Os materiais sobre a mesa estavam à sua disposição. Primeiro, ele selecionou os ingredientes necessários um a um e os organizou cuidadosamente. Em seguida, ele preparou os ingredientes que precisavam ser descascados ou submetidos a algum tratamento especial. Seus movimentos eram fluidos e precisos, sem a menor demora, fazendo com que os 3 examinadores assentissem em aprovação enquanto observavam trabalhar. Moer, misturar, separar, homogeneizar, deixar descansar e, finalmente, solidificar, todas as etapas de Caim foram executadas sem um único erro. Quando o Pokébloco de nível iniciante ficou pronto, haviam se passado apenas 10 minutos.
Shiro Nakamura e os outros dois não conseguiram ficar sentados. Aproximaram-se de Caim e pegaram um Pokébloco, agora em seu recipiente, para examiná-lo. Daishi tirou uma pequena ferramenta do bolso, pegou uma amostra do Pokébloco e a aprovou. A enfermeira Joy examinou o Pokébloco sob a luz, notando suas mínimas impurezas. Os Pokéblocos de nível iniciante normalmente tinham muitas impurezas, mas Caim conseguiu fazer os seus tão puros e cristalinos. Daishi e a enfermeira Joyce perguntaram se eles mesmos seriam capazes de criar um Pokébloco com tamanha qualidade. A resposta mais provável é não. Os olhos de Shiro Nakamura brilhavam de entusiasmo, como os de um caçador que encontrou uma presa valiosa. Ele era um criador de Pokémon de nível avançado, muito mais habilidoso do que a maioria em seu nível. Caso contrário, não teria desqualificado o neto do criador de nível avançado anterior. Muitos teriam ignorado aquele jovem, apesar de suas falhas, para evitar ofender o criador experiente. Mas Shiro Nakamura não se intimidou, pois, tecnicamente, aquele criador experiente também era seu subordinado. No entanto, quando se tratava do Pokébloco de Caim, ele não conseguia encontrar uma única falha. Mesmo que ele mesmo tivesse feito, o resultado não teria sido melhor do que o de Caim. Um gênio, murmurou Shiro Nakamura, segurando o Pokébloco. Tornar-se um criador de Pokémon iniciante aos 16 anos era raro, mas não inédito. No entanto, na maioria desses casos, a aprovação era mínima e, em outros, dependia da influência de alguém. Mas, a partir das perguntas básicas, Caim demonstrou um desempenho impecável. Após um momento de reflexão, Shiro Nakamura declarou: Parabéns, jovem. Você agora é um criador de Pokémon de nível iniciante e um dos melhores em sua categoria. De algum lugar, ele tirou uma medalha com o emblema da Liga gravado e as palavras Criador Pokémon de nível iniciante abaixo. Essa era a medalha de credenciamento para um criador de Pokémon iniciante no mundo Pokémon. Quem possuísse essa medalha poderia entrar em locais exclusivos da Liga sem precisar apresentar outra identificação, como centros Pokémon ou a Guilda dos Criadores. No entanto, Tai não aceitou a medalha, mas em vez disso balançou a cabeça negativamente. Os 3 examinadores franziram a testa ao ver o gesto de Caim. Este foi um momento sagrado para um membro da Liga. Além disso, a pessoa que entregou a medalha era o vice-presidente, com autoridade real na guilda dos criadores da cidade de Safon. Se Caim não apresentasse uma justificativa válida, ele poderia ser imediatamente colocado na lista negra. Mesmo que não chegassem a esse ponto, poderiam impedi-lo de refazer o teste por 5 anos, uma penalidade bastante severa. Ao notar suas expressões, Caim percebeu que havia sido um pouco abrupto. Ele coçou a cabeça e, com o ar envergonhado, disse: Desculpe, me empolguei um pouco. Não quero ser desrespeitoso, mas preciso continuar a avaliação, então prefiro receber a medalha depois de concluir todos os testes. Jovem, a avaliação terminou. Você já se qualificou como criador de Pokémon de nível iniciante. Não precisa continuar, disse Shiro Nakamura com a expressão mais tranquila após ouvir a explicação de Caim. Não é isso que eu quero dizer. Antes que Caim pudesse terminar, Daichi olhou para ele como se fosse um monstro, com os olhos arregalados, e exclamou: Não me diga que você quer fazer o teste de criador de nível intermediário. Imediatamente, os outros dois congelaram. Avaliação de criadores de nível intermediário. Mesmo que Caim não tivesse passado, o fato de um criador de Pokémon iniciante de 16 anos ter tentado o teste de nível intermediário já seria uma grande notícia. Isso poderia causar alvoroço na guilda dos criadores da cidade de Safon. Caim, você tem apenas 16 anos, já é um dos mais brilhantes da sua geração. Não precisa se apressar para fazer o teste de nível intermediário. Você poderia esperar um pouco, sugeriu a enfermeira Joy, preocupada. Mas, enquanto falava, ela se lembrou da habilidade de Caim em preparar o Pokébloco de nível iniciante, da calma com que ele trabalhava e dos resultados, que pareciam até melhores que os dela. Será que alcançar o nível intermediário não era impossível? Joy e Dashi pareciam um tanto atordoados. Ambos estavam na casa dos 30 e, embora, por serem criadores de nível intermediário nessa idade, já fossem considerados gênios por muitos de seus superiores, ainda não haviam atingido o ápice de sua profissão com a expectativa de liderar a próxima geração. Mas agora, alguém mais jovem já estava alcançando suas conquistas. Como eles poderiam não ficar surpresos? Isso é alarmante. O futuro da guilda dos criadores deveria ser deles, mas agora parece que uma geração mais jovem já está ultrapassando-os. O que fazer agora? Aguardamos respostas com urgência. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.